Bom dia, irmãos. Hoje de manhã eu estava lendo a palavra e comecei a desfrutar da intimidade com Deus. E Deus mostrando para mim, mostrou para mim esse texto hoje de manhã. Estava folheando a Bíblia para procurar um material que eu tinha feito, de uma pregação que o John Piper tinha feito sobre como manter a alegria do Senhor, né? Como permanecer na alegria do Senhor. E o texto exatamente que Deus mostrou foi esse aqui, né? Eu estava lendo e eu falei assim, abri a Bíblia e apareceu essa aqui que eu escrevi já há algum tempo atrás. A diferença entre a religiosidade e a intimidade, né? Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Pérez Uzá significa, tá aqui embaixo, Pérez Uzá B. Pérez Uzá significa destruição de Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a casa de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. E então eu comecei a refletir sobre esse texto, porque havia no meu coração um sentimento muito forte. Há no meu coração um sentimento de como valorizar a presença de Deus na minha casa. Como deve ser um coração, uma casa cheia da tua palavra, cheia da palavra de Deus, cheia da presença de Deus. Porque naquela época, esses homens, né, Uzá, Aio, Obed-edom, Davi, todas as pessoas ainda não havia tido o derramar do Espírito Santo sobre a vida deles, a não ser quando Deus, em momentos pontuais, fazia isso. Então, eles tinham e precisavam de ter a arca da presença de Deus, ou seja, a arca de Deus, para que eles pudessem invocar o nome do Senhor. E a arca simbolizava a presença de Deus, que ficou na casa de Uzá e Aiô, né? Aiô, que tem um circunflexo no final aí, ficou na casa de Uzá e Aiô desde antes do reinado de Saul. Aqui Davi já é rei, né? Davi já havia passado por toda aquela perseguição e se tornado rei. Então isso tinha muitos anos já, estava lá. Talvez Uzá colocou um pano ou couro, alguma coisa em cima da arca e deixou ali naquele canto, escondida, para que ninguém tocasse, para que ninguém mexesse com aquela arca. A gente não sabe como é que foi o que ele fez com essa arca, né? Como que foi, porque a história não fala nada sobre isso. Mas e depois de tantos anos não se vê falar nada com relação a essa arca de Deus, né? na vida e na casa de Uzá. Mas quando nós olhamos para esse texto,
a gente começa a refletir, eu comecei a refletir e fiquei pensando, por que a ira de Deus se acendeu contra Uzá? Né? Se nós olharmos para o texto antigo, né, o texto em Êxodo, né, era quando foi feita a arca, quando a arca foi projetada e foi ordenada a ser feita, né, havia uma instrução para que não se tocasse na arca, a não ser se fosse um levita ou o sacerdote. Na verdade, nem eles poderiam tocar, eles usavam varões para que pudessem carregar essa arca. Isso é verdade, isso é verdade. Não poderiam ser tocada a arca. Mas o que me deixa mais impressionado nesse texto é que na hora que você chega aqui no versículo 14, né? A arca de Deus ficou na casa dele, de Obed-edom, por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Por que Deus colocou essa situação? Porque o Espírito Santo nos levou a esse momento, a história, né? Qual era a vontade de Deus nesse momento? O que Deus queria nos ensinar? A presença de Deus ficou na casa de Uzá e não fez diferença. Pelo contrário, chega um momento em que ele toca na arca e ele é fulminado por Deus. Veio no meu coração um sentimento muito forte sobre isso, porque nós agora carregamos a arca de Deus. Na verdade, nós somos, né, o templo, e dentro de nós, o nosso coração é a arca de Deus. E em muitas casas, né, a arca, se nós olharmos por esse texto, talvez a arca ficou lá escondida, mas ela estava ouvindo os sons, né, as palavras, ela estava, não a arca, né, mas a presença de Deus estava ali observando aquela família e vendo, né, talvez até mesmo a imprudência do pai, da mãe, a imprudência dos filhos, estava ali observando durante tantos anos a atitude de cada um ali, né? E no momento em que ele está publicamente, né, levando essa arca para Jerusalém e ele morre. Eu fico pensando que nós também, né? Como que nós temos... por que nós, às vezes, tem irmãos que passam anos e anos na igreja, não são transformados, não são abençoados, a família dele continua do mesmo jeito? Qual deve ser a nossa atitude diante da presença de Deus, né? E eu queria fazer essa correlação entre a presença de Deus na casa de Uzá e a presença de Deus na casa de Obed-edom. Qual deve ser a nossa atitude quando nós somos, por nós sermos cristãos e estarmos na presença dele? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser nossa forma de entender, de ver, de falar? Às vezes a forma que nós tratamos as nossas esposas, nossos filhos, a forma que nós somos em casa, isso vai refletir naquilo que a presença de Deus vai olhar aquilo, vai falar: preciso mudar, eu preciso transformar essa vida. E quando não há mudança, quando não há transformação, a palavra de Deus diz que nós morremos. Aonde que está escrito isso? Se você for para o texto, né, de Paulo, quando ele fala sobre a ceia, ele diz assim que por não reconhecerem, né, ou não discernirem o corpo de Cristo, muitos, né, estão doentes, muitos estão mortos, né? E isso é uma coisa muito séria. Que nós possamos ser transformados, que a nossa casa seja como a casa de Obed-edom, que valorizou a arca, que reverenciou a presença de Deus na sua casa. Amém? Eu quero deixar para vocês essa palavra.